aprovadas na Alerj podem aumentar a arrecadação do Estado em quase 2 bilhões de reais. Comissão interdita restaurante com mais de 70 quilos de alimentos impróprios para o consumo. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O governo do estado regulamentou 2 leis aprovadas na Alerj que devem aumentar a arrecadação em quase 2 bilhões de reais. As propostas foram apresentadas pelos parlamentares que participaram da CPI da Petrobras. Os decretos publicados nesta terça-feira tratam da criação de taxas de fiscalização ambiental da exploração de petróleo e de geração e transmissão de energia elétrica. Uma das leis prevê a cobrança de R$ 2,71 por barril de petróleo produzido no Rio. É uma lei que incide sobre a produção do petróleo, não sobre os derivados. E nós sabemos que o Brasil taxa muito pouco a produção do petróleo. Eu não tenho dúvida, essa lei vai melhorar muito a arrecadação e pode, inclusive, salvar a questão da folha de pagamento desse ano. A outra lei regulamentada estabelece uma taxa de R$ 5,50 por megawatt-hora de energia nuclear, R$ 4,60 de energia termoelétrica e R$ 4,10 de energia hidroelétrica. A taxa sobre petróleo e gás, sobre a produção de petróleo e gás, ela pode gerar para os cofres do Estado, anualmente, algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões. E a taxa sobre a geração de energia pode gerar uns 250 a 300 milhões. Então, o somatório dessas taxas que foram regulamentadas podem fazer com que o INEA, que é o órgão fiscalizador, possa vir a dispor de 1 bilhão e 900 para fiscalizar não só a geração de energia, como também a produção de petróleo e gás. Durante o plenário, os parlamentares também discutiram projetos para garantir o aumento dos recursos do Estado e o pagamento de aposentados e pensionistas. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do Ministério Público que trata da licença paternidade dos servidores. O texto amplia para 30 dias o tempo de licença. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Também na pauta, projeto que cria um novo regime de contrato para instituições que atendam crianças e adolescentes. O objetivo é garantir o repasse de recursos. O texto é assinado por 9 deputados. Tia Ju, Tânia Rodrigues, Ana Paula Rechuan, Márcio Pacheco, Chiquinho da Mangueira, Carlos Mink, Tio Carlos, Tiago Mohamed e Marta Rocha. E foi aprovado e segue para a sanção do governador. É bem comum a gente ver na hora de cumprir todas as exigências previstas no edital para a celebração dos contratos, as instituições terem dificuldades no cumprimento, na apresentação de toda a documentação no prazo que é previsto. E aí esses repasses, ele fica interrompido, né? E são serviços prestados para a sociedade, a crianças e adolescentes, que não podem ter interrupção de pagamentos, porque eles não podem ser interrompidos. Então, a instituição vai poder recorrer a esse regime de excepcionalidade, pedindo mais um prazo para o cumprimento de todas as exigências do edital, sem interrupção dos serviços. É nesse momento onde muitas das instituições não conseguem pagar em função de não terem recebido, né? Então essa falta às vezes uma certidão para se habilitar, para responder um edital. Então, nesse caso, é uma vitória para as instituições, é uma vitória para aqueles que trabalham com crianças e adolescentes. 30 parlamentares, liderados pelo deputado Luiz Paulo, assinaram um projeto de lei complementar que revoga a chamada taxa fazendária. Com a aprovação da lei, os contribuintes voltam a pagar de acordo com os documentos solicitados. A matéria recebeu 3 emendas e volta a ser analisada pelas comissões técnicas. A taxa tributária foi um grande equívoco. Quando aprovamos aqui, não observamos que, de alguma forma, esse mecanismo, ao invés de ajudar, prejudicava o comerciante, sobretudo aqueles pequenos, que emitem muitas notas fiscais, que precisam emitir muitos documentos e, com isso, pagaria uma fortuna
de taxa para a Fazenda. Então fizemos aqui uma grande reunião, uma reunião importante, com quase 500 comerciantes, empresários, envolvendo Firjan, FEComércio, envolvendo a Federação das CDLs, e naquele dia se constatou exatamente isso, a importância de se revogar essa lei. E o projeto é isso, o projeto visa a revogação. A Comissão de Justiça, que eu sou presidente, e também pela liderança do governo, conseguir convencer a Fazenda e o governo de que, de fato, a gente precisa dar essa contrapartida a um setor tão importante, e com isso decidimos aqui pela revogação. Eu acho que em 15 dias, no máximo, a gente consegue aprovar definitivamente essa matéria aqui na casa. E o deputado Luiz Paulo propôs a criação de um fundo suplementar provisório para capitalizar o Rio Previdência. Os recursos que vão compor o novo fundo virão de parte das despesas de pessoal dos prestadores de serviço do Estado e de um percentual dos salários dos cargos comissionados e requisitados. Esses recursos só poderão ser utilizados no Rio Previdência. O texto recebeu 38 emendas. É um fundo suplementar e provisório para durar no mínimo 5 anos, tendo como fonte de recurso 6% do que se gasta em terceirização de mão de obra, inclusive das organizações sociais, 6% que são sempre recolhidos pelos poderes sobre os cargos comissionados de livre nomeação ocupados por extraquadro e 6% sobre os cargos comissionados também ocupados por requisitados. A gente espera que esses recursos possam dar ao Fundo Suplementar do Rio Previdência estimadamente 150 milhões por ano. Os deputados André Siciliano, Luiz Martins, Luiz Paulo e os deputados licenciados André Correia e Rafael Pisciani querem alterar a lei do ICMS em 2 pontos. A ideia é passar a cobrar o imposto também da extração do gás natural queimado vendido pela Petrobras à SEG. A alíquota será de 6%. Também passará a ser cobrado imposto sobre o gás natural utilizado na extração de petróleo e na manutenção dos equipamentos. Nesse caso, a alíquota vai ser de 12%. As 2 propostas foram aprovadas e precisam voltar ao plenário para nova votação. Nós sabemos que a Petrobras queima em torno de 20% de toda a produção do gás diariamente, né? E isso pode ser fatal para o estado do Rio de Janeiro. É uma possibilidade de ter aí uma receita do ICMS nesse gás. O estado do Rio de Janeiro já abre mão de muitas receitas para não só a Petrobras, mas todas as produtoras de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Isso pode também vir a ajudar no pagamento da folha do pessoal ativo, dos inativos e pensionistas. E a deputada enfermeira Rejane quer criar uma residência multidisciplinar na área de saúde, seguindo os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. A proposta também assegura o direito à bolsa para os estudantes. A matéria recebeu 18 emendas e retornou às comissões. Também foram analisadas as emendas ao projeto do deputado Conte Bittencourt, que define regras para a realização de obras de reforma ou ampliação nas unidades do Sistema Público Estadual de Educação. A ideia é que a direção das unidades participe da elaboração dos projetos e da fiscalização das obras. A matéria aprovada retorna ao plenário para mais uma discussão. Ninguém melhor do que a comunidade escolar, representada pela sua direção, para acompanhar as intervenções necessárias no equipamento escolar. Por isso o projeto dá a condição do diretor acompanhar desde o momento que a EMOP, o órgão que vai fazer a obra, apresenta à comunidade escolar o projeto até a execução e a entrega das obras. A gente garante transparência e garante também que a escola possa opinar naquilo que é mais importante para o seu dia a dia com relação ao prédio da unidade escolar. O Estado pode ter um banco de remédios doados. A ideia é que a Secretaria de Saúde e o Rio Farms organizem a distribuição de medicamentos doados por pessoas físicas ou jurídicas. O projeto do deputado Luiz Martins foi aprovado em primeira discussão. Nós todos tivemos cuidado nesse projeto de lei de colocar o seguinte: esses medicamentos serão encaminhados à Rio Farmas,
que será supervisionado por um farmacêutico, tem que estar na caixa, com bula. E a Rio Farma não aceitará com prazo menor de 45 dias para o vencimento, para que não possamos ter nenhuma contaminação de coisa que está vencendo no dia seguinte e trazer, em vez de ajudar, trazer um atributo maior para a Secretaria de Saúde. Então há uma amarração no decreto para beneficiar o Estado e tendo todos os cuidados. Analisada ainda a proposta que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua. O texto do deputado Geraldo Pudim prevê a permissão da prática em casos de doenças infecto-contagiosas graves ou incuráveis, que sejam transmissíveis aos humanos e outros animais. Quem descumprir a regra poderá pagar multa. A matéria recebeu 8 emendas e volta a ser analisada pelas comissões técnicas. Os deputados Luiz Paulo e Lucinha querem alterar a lei que criou o Fundo Único de Previdência Social. Os parlamentares querem incluir novas receitas ao fundo. A primeira delas é de 7,5% da arrecadação bruta do Duda pelo Detran. A outra é sobre a venda de bilhetes da Loterge. A inclusão proposta pelos deputados deve resultar em uma arrecadação de cerca de 98 milhões por ano. As duas propostas receberam emendas. Mensalmente, o Detran e a Loterge fazer a transferência desses recursos vinculados para pagar a sua folha de nativo e pensionista. Também foi proposta a alteração da lei que destinou recursos da Alerj para a segurança pública. O objetivo é que parte dessa verba também possa ser utilizada pela Policlínica da Polícia Civil e na compra de scanners para ajudar a elucidação de crimes. O texto dos deputados Edson Albertassi e Marta Rocha foi aprovado e retorna ao plenário para nova votação. Esse dinheiro foi investido e nesse momento há 7 milhões, mais de 7 milhões de reais. Nós temos há 2 anos a Policlínica da Polícia Civil pronta, não tendo sido inaugurada, porque precisa de 2 milhões para compra de equipamento. Então, eu pedi para que esse dinheiro que foi aplicado seja agora utilizado na compra de equipamentos para a Policlínica e na compra de equipamentos que possam fazer exatamente um projeto que é o projeto de elucidação. A Comissão de Segurança Alimentar da Alerj interditou mais um restaurante na orla de Copacabana. A ação, em conjunto com a Vigilância Sanitária, inutilizou aproximadamente 70 quilos de produtos impróprios para o consumo. A inspeção é uma continuidade do trabalho de fiscalização da comissão, que desde a semana passada vem vistoriando estabelecimentos com base em denúncias do Disque Segurança Alimentar da Alerj. Segundo a presidente da comissão, deputada Lucinha, o restaurante chinês Chongkou foi interditado por apresentar diversas irregularidades, entre elas excesso de engorduramento, acondicionamento inadequado de alimentos e produtos sem a devida rotulação, além de data de validade vencida. Encontramos aqui condições absurdas, a falta total de higiene, mais uma vez, nas cozinhas, Não só na questão do preparo dos alimentos, como também com data de validade vencida, como também alimentos com cheiro já de podre. Durante a fiscalização no restaurante Chongkou, aqui em Copacabana, também foi identificada falta de estrutura para atendimento dos funcionários. Além disso, a equipe da Vigilância Sanitária também encontrou um alojamento em situação insalubre. O trabalhador aqui é praticamente um trabalhador escravo, porque ele mora num alojamento com 4 beliches que não tem nenhum tipo de refrigeração, as roupas são penduradas na corda, o banheiro não tem pia, tá certo? Tudo muito improvisado, um calor de mais de 40 graus. Então nós vamos também comunicar ao Ministério Público do Trabalho e à própria Prefeitura para também que venham aqui para tomar as providências no sentido de defender o direito do trabalhador. O restaurante recebeu 2 multas no valor de R$ 1.506, uma por falta de higiene e outra pelos alimentos impróprios. Bom, ele vai ter que fazer uma limpeza rigorosa, vai ter que adquirir recipientes próprios para guarda de alimento, restaurar a água quente corrente e o essencial, uma pia para lavagem das mãos pelos manipuladores.
Ao chegar para almoçar no restaurante, uma frequentadora surpreendeu-se com a interdição. Segundo ela, o local nunca apresentou má impressão e, se for reaberto, cumprindo as exigências, retornará. Eu fiquei bem assustada. Não sei o que foi encontrado ou quais condições, mas eu gostava muito do restaurante. Eu acredito no trabalho de vocês, então eu acredito que só vai reabrir se tiver condições. Então, se reabrir com vocês, com o aval de vocês, eu confio. Ao final da vistoria, a deputada também constatou uma irregularidade no alvará do estabelecimento e vai encaminhar à prefeitura. No alvará, o endereço está pela Avenida Atlântica. E aqui no CNPJ está como a rua secundária, a Rua Francisco. O que significa que no IPTU, o IPTU sai mais barato, é mais barato porque ele não está de frente para o mar. Eu vou encaminhar a coordenadoria de IPTU da prefeitura para que a prefeitura tome conhecimento. Então, que a tributação tem que ser feita pelo valor maior, que é pela Avenida Atlântica. Parlamentares da Comissão de Educação da Alerj e a Secretaria Estadual de Educação se reuniram com representantes da comunidade indígena para discutir o ensino escolar dos índios. Lideranças das 7 aldeias guaranis da região de Angra dos Reis e Paraty reivindicam uma reformulação no sistema educacional indígena. A questão seria a infraestrutura da escola, formação de professores indígenas, categoria do professor indígena, Conselho de Educação Escolar Indígena no estado do Rio de Janeiro e outros mais que a gente vem solicitando. A gente não tem professor formado, então com isso a gente prejudica muito as crianças, porque é um contrato de um período de 2 anos, então com isso acaba o contrato e professores não são mais recontratados. E com isso ficam 6, quase 1 ano sem aula. O deputado Edson Albertassi se prontificou a elaborar 2 minutas que ajudem a solucionar a questão. A primeira minuta é que cria uma indicação legislativa, que eu espero aprovar aqui, criando a carreira do professor de educação indígena. A segunda minuta é uma minuta de um projeto de lei. Isso sim eu vou apresentar junto com os colegas da Comissão de Educação, que foi já aprovado em São Paulo, que diminui o interstício para 2 meses, ao invés de 2 anos, na contratação temporária do professor de educação indígena. No dia 4 de agosto de 2014, foi instituído o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, pelo Decreto 44.897. Quase 2 anos depois, a instalação e formação do Conselho ainda não foi iniciada. A implantação do Conselho Estadual da Educação Indígena é essencial. Isso tem que acontecer imediatamente, é uma demanda que eu vou levar para o governo. A Secretaria de Educação esteve conosco aqui nessa reunião, o procurador também do Ministério Público Federal, que vem acompanhando há 2 anos as reivindicações, também estava conosco. Então foi uma reunião nesse momento que colocou para a gente todas as demandas e a gente agora tem a obrigação aqui de cuidar dessa pauta, uma pauta fundamental. A gente espera que a partir dessa reunião hoje a SEDUC convoque efetivamente esse conselho para que ele possa começar a atuar nas suas funções, nas suas atribuições inerentes à educação indígena. Em relação ao Conselho Indígena, ele está pronto, é só publicar o ato no Diário Oficial. Eu acho que isso nos próximos 15, 20 dias está efetivado, então é uma conquista que eles têm total direito e razão e a Assembleia Legislativa junto com a Secretaria de Educação já vão avançar nesse ponto. Ficou agendado para a próxima terça-feira uma reunião da Comissão de Educação da Alerj com as principais lideranças indígenas, para tratar do tema e agendar uma visita às aldeias guaranis. A SEASA pode ser transferida para a Baixada Fluminense. A proposta foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O projeto do deputado Rosenberg Reis prevê a transferência de Irajá para a Baixada Fluminense. Segundo o parlamentar, os galpões estão em estado precário, causando inclusive incêndios. Outro ponto criticado pelo deputado é que a Avenida Brasil estaria com o trânsito saturado. É uma área que ficou muito confinada, ela começou a crescer com puxadinhos, então ela ficou saturada. Outras são as hortaliças que vêm da região serrana, que não conseguem ter uma logística boa por causa do trânsito. Então fica de 2, 3 horas, a hortaliça já chega lá ruins. Fazer o que é de moderno, aproveitar toda aquela região, aproveitar o agricultor familiar, para ele poder também vender na nova SEASA, que vai ser implantada na Baixada Fluminense. Projetos ligados à defesa da mulher também receberam parecer favorável na comissão. O da deputada enfermeira Rejane cria o Fundo Estadual para enfrentar a violência contra as mulheres.
A proposta do deputado Renato Cozzolino pede a cobrança de multa contra os agressores. Já o projeto dos deputados Jair Bittencourt e Chiquinho da Mangueira torna obrigatório o pedido de autorização da Federação de Atletismo antes da realização de competições e eventos testes da modalidade em ruas e complexos esportivos. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. O objetivo desse projeto é regulamentar as competições, prioritariamente as provas de pedestrianismo, que são as provas de corrida de rua, que hoje não há ninguém que controle isso. Tem competições que no final o atleta ganha a prova e ele não sabe a quem recorrer para receber o prêmio que foi divulgado. O outro ponto é a responsabilidade de quem vai fazer a prova. Tem que ter médico, tem que ter uma ambulância, tem que ter um ou mais médicos, tem que ter hidratação durante a prova, que não tem. Então a ideia não é burocratizar, não, é só apenas legalizar as provas e fazer com que os promotores tenham responsabilidade naquilo que eles estão propondo na realização daquela competição. Em maio, o Palácio Tiradentes, sede da Alerj, completa 90 anos. Um dos locais mais conhecidos do prédio é a cúpula, que representa o céu do Brasil no dia da proclamação da República. Agora ela passa por uma restauração para recuperar toda a sua beleza. Cada detalhe é importante quando o vidro é o personagem principal. A técnica aliada à paciência fazem parte da recuperação das peças. Eu diria até que, na verdade, o vitral é um somatório de detalhes e todos são igualmente importantes. A cúpula do Palácio Tiradentes, sede da Alerj, tem 153 peças de chumbo, ferro e vidro, com o formato de uma abóbada com 12 metros de diâmetro. O trabalho de recuperação dura em torno de 6 meses. São 3 toneladas de material, entre vidros e a estrutura da cúpula. É por isso que cada vez temos menos vitralistas no mundo, né? Porque é muito trabalhoso, é um modo de fazer que é quase assim inadequado à nossa época, entendeu? Mas alguém tem que fazê-lo, né? Os restauradores encontraram vários problemas causados pelo tempo. Vidros quebrados, chumbo deteriorado, além de peças que estavam superdimensionadas. Mas tudo foi resolvido. Ao contrário do que se pensa, existem muitos problemas originais, tanto na arquitetura, quanto na engenharia, quanto na arte, e tinham tendência a fletir, especialmente pela posição quase horizontal. A equipe de engenharia da Assembleia acompanha o trabalho minucioso, observa cada detalhe das peças, mantém contato com o responsável e analisa a ação dos restauradores. Quem tem um pouco de amor à arte, né, e a execução detalhada desse tipo de serviço, eu até fico com vontade de passar o dia aqui participando dessa restauração. É muito minucioso, é muito... eu não sei, eu acho que é um ato de amor mesmo, né? O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.